vamos lá a resolução da questão número 30 da prova do exame de seleção do IFRN 2013, que diz o seguinte: de acordo com o gráfico 2, é correto afirmar que: alternativa A, o segmento de reta que liga A a B é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Alternativa B, o segmento de reta que liga as duas instituições está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Alternativa C, os pontos que representam as duas instituições pertencem ao gráfico da função y igual a x sobre 2 mais 500, mais 50. Alternativa C, ou melhor, alternativa D, os pontos que representam as duas instituições têm coordenadas A, 100 e 100, e B, 500 e 400. Vamos analisar essas alternativas. Aqui está o gráfico 2, que dá a localização da escola, representada pelo ponto A, e da ONG, que é o ponto B. Então aqui o ponto A é a escola e o ponto B é a ONG. Vamos analisar essa primeira afirmação, que está na alternativa A. O segmento de reta que liga A a B é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles? Vamos analisar isso, né? Bom, o segmento que liga A a B, vou desenhar ele aqui, é esse aqui, certo? O segmento que liga A a B é esse aí. Ele pode ser a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles? Bom, ele pode ser, primeiramente, ele pode ser hipotenusa de quais triângulos retângulos? Se eu desenho aqui, ó, o segmento que vem do ponto A até aqui, até essa... até o y igual a 500, ou melhor, x igual a 500, que seria essa reta vertical aqui, e traço esse segmento aqui, eu tenho então um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo aqui. A medida desse triângulo retângulo é a distância de 100 para 500 é 400, então esse cateto aqui é 400 e esse outro cateto aqui é 300, a distância de 100 para 400. Então aqui eu não tenho um triângulo retângulo isósceles, eu tenho um triângulo retângulo, mas não é isósceles porque os catetos aqui têm medidas diferentes, certo? Qual outro triângulo retângulo eu poderia formar com hipotenusa sendo esse segmento AB? Esse outro aqui, ó. Esse outro aqui. Mas esse outro triângulo retângulo, ele também tem, ó, medida 400 e 300. Ou seja, também não é um triângulo isósceles. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. O segmento de reta que liga A a B é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles? Falso. Agora a alternativa B. O segmento de reta que liga as duas instituições está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares? O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Bissetriz dos quadrantes ímpares, deixa eu desenhar com outra cor aqui. É uma reta que corta os quadrantes exatamente ao meio. Como assim ao meio? Formando aqui, ó, 45 graus. Se aqui é 90 graus, a metade é 45 graus. Então, é essa bissetriz aqui, ó. Essa reta aqui que é a bissetriz, ok? Veja aqui pela figura que o ponto B está fora dessa reta. O ponto A está nessa reta, mas o ponto B está fora da reta. Mas a figura ela não nos dá certeza de nada. O desenho pode apenas estar mal feito. Como é que a gente vai comprovar se está ou não, então, os pontos na bissetriz? Bom, a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é y igual a x. Y igual a x. Essa é a equação que nos dá a bissetriz dos quadrantes ímpares. Se os pontos A e B tiverem as coordenadas satisfazendo essa equação, então sim, ela estará sobre os pontos estarão sobre a bissetriz. Vamos testar? Bom, quais são as coordenadas do ponto A? Ponto A ele tem coordenada x igual a 100 e coordenada y igual a 100. Então, o ponto A é o ponto 100 e 100. E o ponto B? Ponto B ó, ele tem coordenada x igual a 500 e y igual a 400. A alternativa A, as coordenadas satisfazem essa equação, ó, porque y
y 100 é igual a x 100. Então o ponto A ele está realmente sobre a bissetriz, satisfaz essa equação. Já o ponto B tem coordenada y igual a 400 e y igual a 500. Então as coordenadas têm valores diferentes. Portanto, esse ponto B não está na bissetriz dos quadrantes ímpares, como a figura mostra realmente. Portanto, a alternativa B ela está incorreta. O segmento de reta que liga as duas instituições está sob bissetriz dos quadrantes ímpares? Falso. Alternativa C. Os pontos que representam as duas instituições pertencem ao gráfico da função y igual a x sobre 12 mais 50. Como é que a gente verifica? Substituindo as coordenadas dos pontos e verificando se ele satisfaz essa equação, assim como a gente fez aqui. Bom, o ponto A ele tem coordenada x igual a 100. Então, se eu colocar 100 aqui, vai ficar 100 sobre 2, 50. Vamos até fazer isso. 100 sobre 2 dá 50. 100 sobre 2 dá 50. E 50 mais 50 dá 100. Então, isso aí dá 100. Ou seja, se eu coloco x igual a 100, y tem que ser igual a 100. Então, beleza, o ponto A satisfaz essa equação. Então, o ponto A está no gráfico dessa função aí. E o ponto B? Se eu vier, o ponto B tem coordenada x igual a 500. Se eu vir no lugar do x e colocar 500, como é que vai ficar? 500 sobre 2 mais 50. 500 sobre 2 dá 250, 250 mais 50 dá 300. Então, quando o x é 500 nessa equação, o y é 300. Mas a coordenada y do ponto B é 400 e não 300. Certo? Não 300. Portanto, o ponto B ele não está sobre o gráfico dessa função aqui. Então, a alternativa C está incorreta e restou a alternativa D, que diz o seguinte: os pontos que representam as duas instituições têm coordenadas A 100, 100 e B 500, 400? Exatamente, a gente inclusive já até escreveu isso aqui, ó. As coordenadas do ponto A e do ponto B. Portanto, a alternativa correta é letra D.